Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e esse é o Conhecimento Sem Fronteiras e hoje eu faço uma provocação, virei doutor e daí? Por que eu faço isso? Porque eu tenho recebido algumas perguntas e alguns questionamentos, de alguns colegas que terminam o doutorado e que têm dificuldade às vezes de encontrar uma colocação, de se colocar no mercado de trabalho, e outras pessoas que me perguntam se vale a pena fazer um doutorado. Então eu vou esclarecer algumas questões sobre a formação do doutorado e vou falar tanto do cenário aqui no Brasil, e como o nosso canal é o Conhecimento Sem Fronteiras, vou também trazer informações de um livro que é Tendências da Formação Doutoral, publicado em 2020, para falar também de algumas questões e algumas tendências dessa formação. No Brasil, nós temos cerca de 0,2% da população com título ou formação de doutor, frente a 1,1% na média da OCDE no relatório de 2019. Então vejam que é um percentual pequeno, e a gente ainda está distante dos países desenvolvidos. Então esse é o primeiro dado que eu trago. O outro dado é que 11% apenas dos doutores trabalham no ambiente empresarial. O restante, 89%, trabalham como pesquisadores ou estão ligados a instituições de ensino superior. Então isso vai explicar um pouco que a gente vai falar à frente dessa questão. Porque, tradicionalmente, a nossa formação de doutorado foi para formar pesquisadores. Isso também é importante porque muitas pessoas às vezes buscam o doutorado talvez com uma expectativa diferente, mas a formação do doutorado nossa tradicionalmente foi ligada à pesquisa. E esse é um ponto também importante. Desde 2017, o Ministério da Educação criou a modalidade de doutorado profissional, que foi justamente para sanar essa demanda de atuação de profissionais no mercado. Por quê? Nós sabemos que as pesquisas também podem ser muito bem desenvolvidas no ambiente empresarial e são muito bem aplicadas e são um motor da inovação. Então muitas empresas podem fazer isso. Então a gente tem também essa outra atuação que ainda é pouco explorada no Brasil. Então esse é um ponto. E aí talvez responda algumas dessas questões. Por que nós temos talvez essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho? Primeiro, porque nós temos hoje uma realidade no ensino superior que é das instituições públicas, infelizmente, de desinvestimento em pesquisa, Ou seja, a gente está tendo uma redução no investimento em pesquisa, consequentemente também uma redução na contratação de docentes que são professores doutores, que são pesquisadores, e isso então reduz o número de vagas disponíveis para quem se forma no doutorado. Nas instituições privadas, nós temos o cenário também da educação à distância, que está ganhando mais espaço que a educação presencial, e isso também reduz o número de professores de maneira geral e também para os doutores. Porém, isso não é uma questão que ocorre também de uma maneira uniforme. A gente tem que destacar que há regiões do país que carecem de profissionais, há áreas que carecem de profissionais também de maneira diferente. Então, nós temos diferenças de áreas gritantes, Então, isso também é importante destacar. Mas e o que está acontecendo também com a formação de doutorado em outros países? No livro que eu comentei sobre as tendências de formação doutoral, as autoras comentam alguns aspectos. O primeiro aspecto que elas colocam é a questão de, apesar de haver uma diversidade na formação do doutorado no mundo, em geral, há uma tendência que a formação dure de 3 a 5 anos. O outro aspecto é o uso da educação à distância na formação do doutorado. Então esse é um ponto também que acreditamos também que devido à pandemia e tudo que também aconteceu agora, vai ser uma tendência que não só no doutorado, na educação de uma forma geral, veio para ficar. Mas um ponto que é relevante para a gente observar de uma forma geral é a diferença realmente no tipo de formação, que elas destacam, que é a questão do modelo que é adotado, o modelo europeu, que é o que nós também utilizamos no Brasil, que é o modelo de pesquisa, então a formação de doutorado para pesquisa, e o modelo americano,
que é baseado em disciplinas, que é baseado em cursos. O que elas colocam é que gradativamente devemos ter uma mudança para um modelo baseado em cursos, um modelo baseado em disciplinas. Se verifica uma tendência de vários países já caminhando para essa tendência de disciplinas. Não que vai deixar de se fazer a pesquisa, porque o doutorado ele é qualificado para a pesquisa, mas que há uma tendência nesse sentido de se ter mais disciplinas e formação de mais cursos. Então essa é uma tendência que deve ocorrer, mas com uma diferença, que é a mudança também nos formatos de teses, porque as teses vão ser voltadas mais para publicações. Então, é isso que elas colocam também como tendências. Então, essas são questões relevantes. E aí, o que vem ao encontro do que a gente já colocou no Brasil, né, que foi a criação dos doutorados profissionais, é esse incentivo também da aproximação da universidade com as empresas para que se criem programas de doutorado voltados para o mercado. E aí elas destacam inclusive nas áreas de gestão e na área da saúde, que seria justamente a ideia do profissional atuar já em questões locais. Então é por isso que o doutorando vai trabalhar já nessas questões locais, como então uma tendência dos doutorados profissionais, né? Então esse seria o panorama geral. E aí vem um ponto também muito importante, que há um crescimento na formação doutoral mesmo nos países desenvolvidos, de acordo com os dados da OCDE. O que significa que a formação de doutorado ela é importante, ela é um motor da inovação, e os países desenvolvidos continuam incentivando e promovendo a formação em doutorado. E nós, que somos um país ainda em desenvolvimento e que ainda carecemos de profissionais, devemos continuar incentivando esse tipo de formação. E aí a gente volta às questões iniciais, né? Vale a pena fazer o doutorado? Aí a resposta seria depende. Depende do quê? Do qual motivo você vai escolher fazer o doutorado. Se for por uma questão pessoal e desenvolvimento de conhecimento, aprofundamento na pesquisa, obviamente que sim, porque isso vai abrir muito aí o seu universo de estudos e tudo mais, você vai conseguir se aprofundar em várias questões. Mas, além disso, eu ainda prefiro ser otimista. Há oportunidades, como eu falei, depende muito da área, depende muito realmente também da região que você está disposto a atuar. E hoje, também com a internacionalização das universidades, há oportunidades também que podem ocorrer em outros países. E aí o que a gente também tem que pensar é que a formação doutoral, aqui no Brasil especificamente, acontece de 4 a 5 anos. Esse cenário que a gente vive hoje, ele pode ter uma melhora daqui 4 ou 5 anos. A gente tem que pensar também que ingressar num programa hoje, você ainda vai levar de 4 a 5 anos para concluir essa sua formação. Então, eu espero ter ajudado, esclarecido aí algumas questões. Me coloco à disposição, aí deixe as suas dúvidas, os seus questionamentos aí nos comentários. Depois eu vou deixar aí também no final aí as referências. E se você gostou aí do vídeo, curta, compartilhe e estou à disposição aí de vocês. Até a próxima!